sou Castilho, Pedro, mas ninguém nunca me chamou de Pedro na história da minha vida, exceto a minha mãe. Então... Eu já chamei de Pedro na Campus Party. É verdade. E você percebeu o seu erro assim que você fez isso. Bom, eu vou falar um pouco sobre animações em React. Vou falar um pouquinho sobre animações em React. E eu estava pensando em título para tal e coloquei um problema de princípios, porque no final eu acho que a forma como o React funciona vai um pouco contra a animação, na verdade. Então é um desafio bastante interessante você pensar em como é que você vai fazer para integrar a animação do React. E a ideia aqui é dar uma analisada por cima de por que isso é um problema, por que esse problema existe, o que tem de intrínseco em animação que vai contra o React e como que as bibliotecas de animação em React resolvem isso. Mas, resumidamente, eu trabalho aqui na Hash. Eu não sei escrever no meu cargo, eu provavelmente vou em algum momento inventar algum título de cargo bem bullshit, assim, só para eu sair dizendo, eu sou um tomador de unicórnios na Hash. Porque eu não sei escrever o que eu faço aqui, exceto que eu resolvo problemas e eu desenvolvo. Desenvolvo tem mais de 10 anos, eu gosto muito de interfaces e de programação funcional, eu sou muito xiita com programação funcional, inclusive, e eu vou falar mal da linguagem que você usa, mas eu falo mal das que eu uso também, então, tipo, relaxa. Eu sou muito xiita com React também, desde que eu conheci React, que já tem alguns anos, eu me apaixonei muito por React. Eu acho que React é a forma certa de fazer interface na web. Vocês podem tentar me convencer do contrário também. E eu me interesso muito por animação, entre outras coisas, porque eu sou uma tentativa de artista nas horas vagas, que também não existem tanto, então eu não estou produzindo tanta coisa. Mas eu sempre procurei entender mais sobre animação e essas coisas. Eu dividi a palestra em 6 partes, na primeira parte eu vou falar um pouquinho de por que a gente quer ter animações em interface em primeiro lugar, por que faz diferença você ter uma animação em relação a você não ter uma animação. A segunda parte eu vou entrar numa questão um pouquinho mais filosófica de o que é uma animação e como é que a gente pode ver uma animação. A terceira parte eu vou falar um pouquinho sobre o que animações tem a ver com o tempo e como é que isso interage com o React, porque eu de fato acho que o React de fato é um pouco contra um modelo que deixaria mais fácil de você animar. Depois eu vou falar um pouco mais de uma questão um pouco qualitativa, que é como é que você faz uma boa animação e o que isso implica para o design de uma biblioteca de animação que possa interagir com o React. No finalzinho, eu vou falar um pouco sobre algumas bibliotecas de animação existentes para o React e algumas críticas e pontos positivos delas. Porque, no final, eu acho que a conclusão a que eu chego sempre que eu penso sobre isso, essa talk inteira surgiu porque eu percebi que eu estava muito frustrado com todas as bibliotecas de animação que existiam para o React. Eu pensava que nenhuma delas me dava a flexibilidade que eu queria para fazer as coisas. Eu comecei a pensar sobre por que é isso. E assim, de fato, não vai ser uma talk assim que eu vou estar falando para vocês, faça uma animação assim, usem tal componente. Não, é mais uma coisa sobre princípios e sobre como é que você integra a animação de fato com o seu app em React. E obviamente tudo que eu vou estar falando aqui é muito aberto à contradição e a vocês acharem que eu estou completamente errado e falando besteira, e eu quero que vocês falem isso, eu realmente quero que todo mundo se sinta aberto aqui para discordar de qualquer coisa que eu disser aqui e eu falar isso. E então, no final, também eu queria deixar esse espaço para a gente conversar um pouco abertamente sobre o que foi dito. Então, assim, primeiro eu queria falar um pouquinho de por que a gente quer fazer animações em primeiro lugar quando a gente faz a interface. Tá. Qual é a diferença que faz em relação a você ter uma animação na sua interface ou você não ter uma animação? Tem muitas propriedades que você poderia pensar que você consegue expressar com uma animação que não dá para você expressar com uma imagem estática, mas eu acho que uma das mais importantes é a ideia de tangibilidade, que aí se expressa em várias outras propriedades. Qual é a questão de você ter tangibilidade com uma animação? Aí você tem o que o Google faz com o Material Design. Você pode ver aqui, você está tocando todas essas coisas, estão tendo animações aí quando você está interagindo, e te dá uma ideia de que essa coisa que você está tocando não é só uma superfície de vidro com luzinhas coloridas que consegue ler os seus toques. Ele te dá a ilusão de que existe uma certa tridimensionalidade no que você está fazendo aqui. Por que isso? Porque a intuição espacial do ser humano é uma das coisas mais desenvolvidas do nosso cérebro.
Então, se você consegue fazer com que a pessoa consiga transferir as intuições espaciais que ela tem para como ela interage com um aplicativo, isso torna muito mais fácil que ela saiba mais ou menos o que ela pode e ela não pode fazer ali, em relação a ela estar só manipulando uma tela de vidro ali que mostra coisas aleatórias para ela. Então, você vê que, por exemplo, na questão do Material Design do Google, você tem essa ilusão de uma tridimensionalidade que ele dá através da ideia de elevação. Você vê que aqui na barra de cima tem uma sombra aqui que, quando as mensagens vão aparecendo, você vê que as coisas vão passando por baixo. Isso já te dá a ilusão de que existe uma tridimensionalidade ali, onde uma coisa pode passar por baixo da outra, e que já te dá a intuição, eu devo ser capaz de scrollar isso daqui. Ou quando uma coisa, tipo, não apenas isso, mas isso te dá uma intuição melhor sobre as relações entre as coisas ali na tela. Outra propriedade que você pode passar é a ideia de resistência. Então, por exemplo, quando você tem alguma tela ali que quando você dá um swipe nela, pode aparecer uma animação como essa, que embora aquilo, mais uma vez, seja só uma tela de vidro com luzinhas, isso te dá a ideia de que tem uma coisa ali que está sendo puxada e que, como um objeto real sendo puxado, vai estar resistindo à força que você está fazendo. Então, essa animação te dá exatamente essa ideia. Então, mais uma vez, isso é um exemplo de como que você, usando uma animação, você consegue mostrar para o seu usuário de uma forma mais direta do que, por exemplo, dizer para ele o que é possível de fazer naquela interface ou não. Outra coisa que é muito importante é a ideia de transição. Por exemplo, quando você tem abas dessa forma, a animação que te dá a ideia que uma aba está indo para outra, ela te dá a noção, ela mais uma vez te permite usar a tua intuição espacial para ter uma noção de onde você está dentro do aplicativo, para você não se perder e para você saber onde eu estava, para onde eu fui, como eu posso voltar. Todas essas coisas são coisas que são complicadas de você comunicar para um usuário e que, se você errar, você vai ter problemas porque o seu usuário vai se sentir perdido na sua interface, e que você usar animações pode te ajudar muito nisso. Uma outra coisa muito importante em relação a animações é que elas permitem que você tenha um controle mais efetivo de para onde a atenção do seu usuário está dirigida. Então, nesse caso aqui, isso aqui seria um aplicativo de controle financeiro, você pode ter uma animação desse jeito, que, vamos dizer, quando o cara fez um gasto acima do limite dele, você mostrar isso aqui com uma animação que vai fazer com que a atenção dele se dirija mais àquele lugar, diferente de se você só colocasse a caixinha. Obviamente, você dirige a atenção de outras formas, você está usando uma cor que chama a atenção ali, mas a animação em si acrescenta muito a isso, porque, mais uma vez, por questões biológicas, a gente é mais direcionado a prestar atenção em coisas que se movem. E um exemplo que todo mundo aqui já viu é que no próprio Material Design do Google, eles usam muito isso. Então, por exemplo, quando você tem uma ligação, isso, exatamente para manter sua atenção focada em um lugar específico. Então, nisso eu só quero deixar claro assim, que animação não é só uma frescurinha, não é só um enfeite, não é só uma coisa a mais que você coloca na interface, que tanto faz se tiver ali ou não, mas que vai deixar mais polidinho para quem olhar. Não. Interface é uma forma, você usar a animação na interface é uma forma efetiva de você garantir que o seu usuário tenha uma noção melhor de como explorar aquele espaço virtual da sua aplicação, sem que ele se perca, e garantindo que ele tem noção sempre do que ele pode fazer, de onde ele está, de onde ele tem que estar prestando atenção. Isso tem muito a ver com a ideia de feedback visual, porque quando você está agindo na aplicação, você tem que saber o que você está fazendo. Aquilo está tendo algum efeito? Aquilo está modificando alguma coisa? Então você tem aqui mais uma vez um exemplo do Material Design, que quando você toca num botão, ele simula essa mudança da elevação, exatamente para você ter a noção de tridimensionalidade, como eu tinha falado inicialmente, e para você saber, isso que eu estou fazendo está tendo um efeito, está fazendo alguma coisa. Eu não estou só tocando em um lugar e tanto faz. E um uso que, assim, é subestimado muito da animação, mas que eu considero que talvez seja um dos mais importantes, é para você dar personalidade ao seu aplicativo. Então, por exemplo, esse aqui seria um aplicativo de alarme. Se isso aqui poderia ser só um toggle normal, e isso não mudaria absolutamente nada da funcionalidade do aplicativo. O usuário olhando isso, ele já tem plena noção de que aquilo é um toggle, ele pode usar aquilo como um toggle, ele já sabe o que ele pode fazer. Mas o que a animação faz nesse caso, que não daria para fazer sem animação, é dar uma noção de identidade ao seu aplicativo. O que, assim, também é importante, porque a gente cria empatia, não apenas com pessoas, mas com coisas.
E você conseguir fazer com que o seu usuário crie empatia com o seu aplicativo é uma forma de garantir que o seu usuário não apenas vai pensar aquilo como uma ferramenta do dia dele, mas como uma coisa que ele se importa, que ele pensa sobre. Então, se você realmente quiser que as pessoas usem o que você está fazendo, você conseguir fazer com que elas criem empatia com aquilo, é uma coisa muito importante. Então, aqui poderia ser só um toggle normal, mas é um togglezinho que tem uma animaçãozinha, que pode ter a ver com a cara que você quer dar ao aplicativo, pode ter a ver com as emoções que você quer que seu aplicativo passe para quem usa aquilo. Eu só queria dar esse resuminho rápido, porque eu acho que muitas vezes existe essa noção de que você adicionar animação na sua interface é só um enfeite. Mas eu realmente acredito muito que não é. Eu acredito muito que você pode usar animação de muitas formas na interface, de uma forma que realmente vai tornar a sua aplicação melhor do que ela seria se não tivesse. E aí eu estou sempre falando do aplicação aqui, mas esses princípios se aplicam tanto para web, quanto para mobile, quanto para onde vocês quiserem usar, tá, gente? Como eu falei, a primeira parte da minha palestra de fato não vai ter nada a ver com React especificamente, mas daqui a pouco eu vou falar de fato como que isso interage com o React. Mas alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém discorda de alguma coisa que eu disse? Alguém acha que eu sou um idiota? Bom, tá. Então, eu estava pensando sobre isso, eu estava pensando sobre como as bibliotecas de animação no React, em geral, me deixam meio decepcionado. E eu queria ver uma flexibilidade maior, eu queria ver as coisas sendo definidas de uma forma que muitas vezes elas não oferecem. E eu não estou dizendo que elas sejam ruins, tá? Muitas vezes elas funcionam bem, porque elas se propõem a fazer. Mas o que eu queria entender é por que você conseguir fazer um sistema de animação que fosse tão flexível quanto eu gostaria, e daqui a pouco eu vou definir o que eu quero de um sistema de animação, é tão difícil. E para pensar sobre isso, eu comecei a analisar, tá, o que é uma animação de fato? E essa é uma definição que é bastante usada, assim, que tem mais a ver com a animação clássica, que é que a animação é a manipulação de figuras gráficas de forma a gerar uma ilusão de movimento. Isso normalmente é a visão que é dada, que eu acho que assim, está claramente, tecnicamente correta, mas que eu não sei se aplica tanto quando você pensa a animação de interface. A primeira coisa é que nem sempre você está pensando em termos de movimento. Porque, por exemplo, se você tem uma animação como essa daqui, obviamente isso aí na verdade são várias figuras que são repetidas uma após a outra e que te geram essa ilusão de que tem uma bolinha quicando aí, de fato. Mas aí você já tem casos como esse, em que assim, você tem uma ilusão de movimento, entre aspas, mas de fato o que está acontecendo aí é uma mudança de cor. Então, eu acho que você pode definir melhor como que a animação e manipulação de figuras gráficas já é uma ilusão de mudança. Então, você tem alguma coisa que está se alterando e você gera essa ilusão na cabeça de quem está vendo de que aquilo ali realmente é algo se movendo, ou mudando de cor, alguma coisa. Na verdade, são só várias figuras uma depois da outra. E um fator importante que eu acho que não está sendo levado em consideração aí é que você fazer uma animação é de fato você manipular as figuras gráficas ao longo de alguma escala de tempo para você gerar essa ilusão de mudança. Porque se você vê aquela animação da bolinha quicando e você vê ela no dobro da velocidade, você reconhece que ela é a mesma animação, mas é todo um procedimento diferente. Se, por exemplo, você tem uma view você tem um div no seu web app, e ele passa a se mover no dobro ou na metade da velocidade, isso pode gerar sensações completamente diferentes em quem está vendo. E aí, quando a gente fala dessa coisa do tempo, é que eu acho que a gente chega na crise da questão. E aí, agora eu vou começar a falar em relação a como que isso se aplica, de fato, ao React. E a primeira coisa que a gente tem que falar sobre aqui existem basicamente duas grandes formas de você fazer interface, ou de você programar no geral, na verdade, que são você fazer declarativo e imperativo. Então aqui a gente tem uma tarefa simples de interface, entre aspas, que seria você desenhar uma caixa vermelha ocupando a tela inteira e desenhar um círculo azul centralizado no mesmo centro da caixa, cujo raio é 1/3 da largura da caixa. Então aqui a gente tem um pseudocódigo declarativo que segue uma lógica semelhante ao do React, que eu inventei na hora, só para dizer como que essa tarefa poderia ser descrita. Se vocês pararem para ver aí, eu espero que esteja dando para entender, de fato, o que isso significa, mas, assim, a coisa toda aí é que não tem absolutamente nada dizendo aí quando que cada coisa deve ser feita ou como que ela deve ser feita. Tem dizendo o que cada coisa é.
você também poderia fazer exatamente a mesma coisa, só que assim. E, bom, eu não vou, a questão toda é, aqui você está dizendo exatamente qual é a sequência de passos que tem que ser feita para desenhar isso na tela, enquanto aqui você só está descrevendo o estado final que você quer. Então, meio que intuitivamente, dá para você perceber que existe uma temporalidade mais explícita sendo representada aqui do que aqui. Aqui você tem dizendo qual é o estado final do que você quer, mas não tem dizendo nada sobre quando vai acontecer a renderização, em que ordem as coisas devem acontecer, nada disso. Agora, se a gente quisesse integrar uma animação super simples, que seria basicamente a gente fazer esse círculo crescer, esse nosso círculo azul hipotético, crescer até ele cobrir a tela inteira. Aí, bom, aqui eu estou fazendo um pseudo JavaScript, descrevendo como a gente faria isso, mas aqui não é claro de forma alguma como que isso seria feito. Tenho certeza que dá para você pensar de várias formas como isso poderia acontecer, mas no final fica muito claro como que você vai fazer alguma coisa mudar aqui, porque mais uma vez você tem essa noção de temporalidade integrada no código. Enquanto aqui não é muito claro como que o tempo vai ser representado. Não é muito óbvio como que você faz para falar sobre o tempo em um sistema declarativo. Obviamente existem muitos sistemas declarativos que falam sobre o tempo e que tem forma de você fazer isso, mas não é muito óbvio. Enquanto um sistema imperativo, que em geral você tem uma sequência de passos, é fácil. Simplesmente você tem que fazer aquele passo ali acontecer no momento certo. E você tem assim, a sequência das coisas como a sua primitiva temporal para fazer com que aquilo aconteça. E uma coisa que dá para você pensar é que, inclusive, aqui, a própria declaratividade pode ser vista como uma forma de você eliminar o tempo da lógica. Você descreve as coisas não em termos de, como elas são feitas e quando as coisas acontecem, mas só em termos de o que elas são. E, no caso do React, você tem, muito claramente, essa declaratividade. Então, por exemplo, a gente tem um componente aqui em que você estaria lendo alguma variável que você não importa, de fato, de onde vem, ou quando ela muda, ou o quê. Você só está dizendo, enquanto essa variável se essa variável for verdadeira, a gente vai mostrar caramba, esqueci a palavra em português. Olá. Oi? Olá. Não, a saudação. A saudação para o nome do usuário, e se não tiver, a gente vai mostrar uma saudação genérica. Vocês pararam para perceber, nesse código aqui, ele está dizendo que, de fato, tem que ser feita essa escolha, mas ele não fala nada sobre com que frequência a gente vai estar vendo se essa variável da autenticação mudou. Quando que a gente vai ver isso? Quando que a gente muda, quando que a gente mexe no DOM para trocar uma coisa pela outra? Você não sabe disso. Por quê? Porque o React, ele é todo construído em torno de você eliminar o tempo do que você está fazendo. Quando você constrói o seu aplicativo no React, você não diz explicitamente quando nada vai acontecer. Você diz o que as coisas são, baseado em um estado, e você conta que esse estado vai ser alterado no momento em que ele tem que ser alterado. Você não cria também um callback explícito, que é como você faria isso em um código mais tradicional, em JavaScript. Você simplesmente diz que, quando esse estado mudar, eu confio que o engine lá do React vai mudar as coisas para mim. Tá. Aí agora eu vou dar um parêntese aqui e sair um pouco da filosofia. E agora, já que a gente já viu que tem um certo problema para a gente trabalhar com animação no React, porque a animação é uma coisa tão fortemente envolvida com o tempo, e o React, por sua vez, o que ele torna a parte de programar a interface simples, eliminando o tempo da questão da interface. Então, como é que a gente pode reconciliar isso? Antes de falar sobre isso, que aí vai ser quando analisar um pouco as bibliotecas no React, eu quero falar um pouquinho antes sobre o que precisa para a gente fazer uma boa animação, que tenha de fato todas aquelas propriedades que eu falei no começo e que a gente consiga de fato usar elas de uma forma que seja efetiva para a UI. E uma coisa especialmente que eu vou focar aqui é a questão da personalidade. Porque eu acho que, como ferramentas instrumentais, de fato, as bibliotecas de animação que existem no React, elas são efetivas. Elas são pensadas em termos de trade-offs que maximizam a efetividade delas para você fazer a sua UI e conduzir o seu usuário para as ações corretas.
mas elas pecam um pouco em termos de ter a flexibilidade necessária para você conseguir dar personalidade para o seu aplicativo, que eu acho que de fato é a coisa que vai fazer diferença entre verem o seu web app, o seu aplicativo, qualquer coisa, como só mais uma coisa ou uma coisa que realmente as pessoas vão querer usar. Então, a gente vai entrar numa tangente um pouquinho mais artística aqui, talvez, que é sobre o que a gente tem que ter para uma animação ser considerada boa. E, felizmente, essa é uma questão que a gente não precisa pensar tanto sobre ela, porque já resolveram ela pra gente. Esse livro aqui, ele é meio que considerado a bíblia da animação tradicional. Ele foi escrito pelo Frank Thomas e o Ollie Johnston, eles foram dois animadores da Disney, eles fazem parte da geração original da Disney, eles tiveram desde Branca de Neve até os anos 90. E eles fizeram esse livro que chama A Ilusão da Vida. E eu acho esse título interessante, porque ele fala exatamente sobre qual é o princípio, de fato, que está por trás da animação tradicional. Não é só você dar uma ilusão de mudança ou de movimento nas coisas, você quer dar uma ilusão de vida. Você quer parecer que aquilo com que você está interagindo não é apenas só um monte de traço num papel, ou no caso da gente, um monte de luzinha numa tela. Você quer que pareça uma coisa viva, que está interagindo com a pessoa e com qual a pessoa consegue criar empatia. Então, nesse livro, eles criaram o que se chama de os 12 princípios da animação, que até hoje todo e qualquer curso de animação que você veja vai ensinar, que são essencialmente 12 regrinhas que eles acreditavam que você tinha que seguir para você conseguir criar animações que tinham essa ilusão de vida. Primeira regra é achatar e alongar. Quando você vê uma coisa se movendo numa animação, ela não apenas deve se mover de um lugar para o outro, mas à medida que ela se move, ela deve se deformar. Quando ela está mais rápida, ela deve se tornar mais estreita também, e quando ela termina, ela deve achatar. Isso torna a animação mais crível, isso faz você conseguir acreditar mais que aquilo realmente está realizando aquele movimento. Eu vou passar bem rápido, tá, gente, pelos princípios, porque, de fato, isso é o tipo de coisa que, assim, dá para passar meses estudando e analisando cada um. Então, eu só vou dar uma pincelada em cada um, porque no final o que eu quero fazer eu quero resumir esses princípios em o que uma biblioteca de animação tem que ter para que você consiga, de fato, aplicar esses princípios nas animações que você cria usando o React. Então, primeira coisa, então, voltando aqui, quando você fala de achatar e alongar, uma coisa que fica bem óbvia é que você tem que ter a capacidade não apenas de mover coisas, mas de você deformar elas. Segundo princípio, em relação à antecipação. A antecipação é basicamente que o movimento na animação ele não acontece só de uma hora para outra. Não é que tá tudo parado e de repente vai ter um movimento, aí para de novo e tem outro movimento. Cada movimento tem uma antecipação. Por exemplo, quando eu vou levantar a minha mão, eu não só levanto a minha mão, eu movimento meu corpo ao redor, eu ajeito meu corpo e aí eu levanto a minha mão. Quando você pensa nesses pequenos detalhes que acontecem antes de cada animação, isso se torna mais crível. Aí, essa questão da antecipação, ela já entra numa questão que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, que é de curvas de easing, que tem a ver com como, de fato, a animação acontece. A encenação é um princípio um pouquinho mais abstrato. Eu diria até que ele não tem a ver com a animação em si. Como a gente está buscando princípios que a gente possa usar para aplicar em código aqui, eu vou dizer que a encenação não é necessariamente algo que precise estar na biblioteca. Porque no final, o que é a encenação? A encenação diz que cada vez que uma animação complexa for acontecer, o personagem, ou no caso da gente, o elemento no qual essa animação vai acontecer, deve estar em uma posição que chame a atenção de quem está olhando para ele, basicamente. Então aqui a gente tem o exemplo da caixinha centralizada, que é uma posição que vai chamar a atenção. Outras posições que chamam a atenção são você posicionar em torno de 1/3 da tela. Esse aqui já é um pouquinho mais complicado, que ele é uma dualidade entre duas formas de você animar. Você pode fazer animação pose a pose, em que você tem várias poses discretas e você só anima entre elas. E você tem animação direta, em que cada coisa é desenhada individualmente. No caso da gente, isso talvez não implique tanto no design de uma biblioteca, porque a maior parte das transições já são automatizadas para a gente. Mas ainda assim, é interessante você saber pelo menos disso para você pensar em como você desenvolve as suas animações. Agora, aqui é um que eu acho que de fato para a interface importa, que é o princípio de continuidade e sobreposição. O que isso quer dizer? Continuidade significa que
nenhum movimento, da mesma forma que a gente tem a antecipação, que diz que nenhum movimento começa do nada, a continuidade diz que quando uma coisa está se movendo, ela não para toda de uma vez. Normalmente, quando ela para, ela continua a se mover depois que ela parou. E a sobreposição diz que, normalmente, partes diferentes de uma coisa se movem em velocidades diferentes. Então, aqui você tem, por exemplo, o exemplo desse paralelepípedozinho correndo, em que a parte de baixo dele claramente aumenta de velocidade antes da primeira. Então, isso já sugere mais duas coisas, que a gente tem que ter essa capacidade de deformação, e a outra coisa é em relação, mais uma vez, a curvas de Ising. E aí eu vou explicar de fato o que é uma curva de Ising agora, com o princípio da aceleração e da desaceleração. Você vê aqui que quando a caixinha está andando de um lado para o outro, é muito mais natural ela andar assim, em que a velocidade dela varia, ela chega numa velocidade e no final ela desacelera, do que se ela andasse sempre na mesma velocidade. E isso é exatamente o que uma curva de Ising é. Uma curva de Ising, ela é uma descrição de como a velocidade de como uma propriedade varia ao longo de uma animação. Então, nesse caso seria a posição, mas quando a gente tem animação de interface, pode ser cor, pode ser tamanho, pode ser qualquer outra coisa. Em todos os casos, a gente vai ter essas propriedades variando não de uma forma linear, nem simplesmente ela vai de um ponto até o outro, mas muitas vezes a animação se torna muito mais interessante se você puder fazer com que isso mude de forma não linear. Principalmente você tendo uma aceleração no início e uma desaceleração no final. Esse aqui é um princípio que talvez não se aplique tanto à interface, mas que ainda assim é interessante de saber, que é que a maioria das coisas vivas não se movem em linhas retas e sim em arcos. Então, se você quer criar essa sensação de vida e de empatia com algum elemento da sua interface, é interessante que você faça o movimento dele não ser tão reto, mas que você faça ele ter um movimento que seja baseado em arcos, de fato. Gente, se querem perguntar qualquer coisa, tem alguma dúvida? Bom, o princípio da ação secundária diz que, muitas vezes, para você tornar uma cena mais interessante, faz sentido você ter mais de uma animação acontecendo com ritmos diferentes ao mesmo tempo. Então, aqui nesse caso, por exemplo, a animação é muito mais interessante do que se fosse só a caixa grande rolando, porque a gente tem a caixinha também. E isso me sugere mais uma coisa em relação a bibliotecas. Porque, se você parar para pensar, a gente falou que uma animação consiste de alguma propriedade visual mudando no tempo. Mas, se você tiver duas animações que mudam duas propriedades visuais diferentes e você executa elas ao mesmo tempo, isso também é uma animação. Então, em geral, eu gostaria que uma biblioteca de animação que eu fosse usar me permitisse compor animações para gerar animações mais complexas. Aí a gente volta mais uma vez para um pouco do que eu falei, o princípio da aceleração e da desaceleração, que é o princípio da temporização. A temporização basicamente diz que não faz muito sentido você sempre ter a mesma quantidade, vamos colocar assim, de frames para todo momento da animação. Que a animação se torna muito mais efetiva se você concentrar a complexidade em alguns pontos. Como você, em geral, não está gerando os frames manualmente quando você faz a animação digital, isso parece não fazer tanto sentido para a animação digital, mas, na verdade, ela faz sentido de uma certa forma, porque você pode colocar a complexidade da sua curva de Ising mais no início e no final, para gerar uma animação mais interessante. Esse é um princípio também que não se aplica tanto ao design de uma biblioteca, mas que se aplica bastante quando você vai criar uma animação, que é o princípio do exagero. Que muitas vezes você vai querer enfatizar parte da sua animação e você vai querer fazê-las tomarem aspectos até que, tipo, são completamente distantes do resto, para capturar a atenção, de fato, de quem está olhando aquilo. Então, por exemplo, você tem aqui a caixinha aumentando e virando isso, porque você quer capturar a atenção dele naquele momento específico do movimento. O volume entra um pouquinho no que eu falei no início, de que, tipo, as coisas que você anima, elas devem dar ao usuário uma noção de tridimensionalidade, porque toda a intuição da gente é toda baseada em se orientar em um espaço tridimensional. Então, quando você consegue dar uma noção de tridimensionalidade no que você está fazendo, você melhora, de fato, a orientação da pessoa na animação. E o último, que é o mais subjetivo, que é, de fato, o apelo. Que a ideia é basicamente que você não quer fazer as suas animações parecerem só utilitárias e funcionais. Você quer fazer animações que capturem, de fato, a pessoa e façam uma reação emocional sobre aquilo.
Aí, o que eu falei um pouquinho, muito disso você consegue capturar usando curvas de Ising. Você tem inclusive esse site, quem quiser dar uma olhada, isings.net, que ele fala sobre curvas de Ising, ele mostra várias curvas diferentes, demonstra elas. Ele até dá tipo código para transição CSS, usando as curvas específicas. Mas é basicamente que você pode, muitas vezes, melhorar muito a qualidade da sua animação simplesmente mudando como que essas propriedades variam no tempo. Especialmente, você tem esse tipo de curva de Ising aqui, que te permite dar efeitos como de elasticidade, como de você ter coisas quicando. Tá. A gente falou dos 12 princípios. Mas eu acho que a gente pode resumir muito do que torna possível você criar animações que tenham um apelo para quem está olhando nessas 3 features. São você poder deformar dinamicamente os objetos que estão na tela, para você poder ter efeitos como a antecipação, para você poder ter coisas como a deformação durante o movimento. Você poder selecionar a curva de Ising, como a gente viu, muitos princípios ali, simplesmente você variar as curvas de Ising que você usa. E você poder compor animações. E aí isso envolve você poder compor tanto paralelo, que é você poder pegar, sei lá, uma animação que vai mover o negócio de acordo com um seno e uma que vai mover para a esquerda, e você ter um objeto que faz isso, suponhamos. E você poder compor sequencialmente, você poder dizer, quando a animação X terminar, começa a animação Y. E, bom, isso é o que eu gostaria, de fato, essas 3 coisas de ver numa biblioteca de animação. Além disso, algumas coisas que não são relacionadas aos princípios são: eu não quero ter que mudar meus componentes para poder animar eles. Eu quero poder pegar meu componente que está desenvolvido de forma completamente assim, sem ligar para a animação. Também não quero ter que usar uma ref para isso. Eu quero poder construir as minhas animações de forma declarativa. Eu não quero ter que pensar na minha animação como, bota um timeout aqui e fica mudando a propriedade. Tipo, em algum momento, obviamente, que vai acontecer algo do tipo, mas eu não quero, na hora que eu vou escrever uma animação, ter que pensar nisso. E, finalmente, eu gostaria de, poder centralizar o controle da minha animação tanto quanto possível. De ter só um nível em que eu tenho um componente, ou um hook, ou qualquer coisa, que faz essa coreografia de animações para mim. Então, eu fui olhar as bibliotecas de animação mais usadas com React, e eu escolhi 3 aqui que eu acho que demonstram bem por que você fazer animações com React é difícil. E aí eu vou falar um pouquinho sobre os trade-offs e as escolhas que elas fazem, e assim, talvez vocês achem isso útil quando vocês forem fazer alguma coisa para escolher qual é que mais é adequada para vocês, ou talvez vocês concordem comigo que essas limitações, assim, embora elas sejam claramente trade-offs que são feitos para possibilitar que o código não seja complicado, eu realmente acredito que a forma como é feito ainda não é ideal e que a gente ainda não achou de fato a melhor forma de a gente integrar a animação com o React, exatamente por causa da questão da temporalidade que o React elimina. Mas antes de eu entrar aí, alguém quer perguntar alguma coisa? Qual foi o número total de bibliotecas que você fez, o seu estudo? Eu olhei 6 diferentes e eu selecionei 3 para falar. Bom. Então, uma das bibliotecas de animação que o pessoal mais usa, de fato, é a React Spring, justamente porque você consegue fazer animações bastante aceitáveis, assim, para você fazer, como eu falei no início, para você dar a orientação espacial para o seu usuário, sem você ter uma complexidade muito grande e muitas opções. Eu gosto bastante, na verdade, da abordagem que o React Spring toma, mas eu acho que eles impõem algumas limitações um pouco artificiais, talvez. Então, o que eu fiz? Eu escolhi uma animação super simples, que é só você ter um texto qualquer que vai dar um fade-in e vai dar um fade-in e fade-out baseado em um próprio. Então, nesse caso, o que eu estou fazendo? Para você usar o React Spring, você tem que importar esse objeto animated, que ele contém todos os componentes da React Spring. E você tem uma API baseada em render props também, mas hoje em dia eles estão falando para você usar API baseada em hooks. Então eles têm esse hook use Spring. Então você cria aqui dentro do componente o hook, que basicamente ele vai gerar um objeto onde as propriedades vão variar com o tempo. E uma coisa que você pode perceber é que você não seleciona como que a propriedade muda, você não seleciona quanto tempo ela leva para mudar. Só o que ele está dizendo
Se props.visible for verdadeiro, então a opacidade vai gradualmente mudar para 1, caso se ele for falso, ela vai gradualmente mudar para 0. Isso é legal, porque é conciso, você consegue expressar bastante facilmente o que você quer fazer de fato ali. Você tem que, ao invés de usar os componentes normais, você tem que usar animated.componente e você passa os props que ele retorna do hook como estilo. Bom, eu fiquei pensando um pouco sobre essa coisa de você não poder especificar de fato a duração da animação, a curva de easing dela. E eu encontrei que o criador da biblioteca, ele citou esse tweet aqui do Andy Matuschak. Andy Matuschak foi o cara que ele fez a maior parte do código de animação do iOS. E ele tem essa citação em que ele fala que você parametrizar uma API de animação usando duração ou curva é contra a interatividade. E eu fiquei olhando, eu fui pesquisar por que ele falou isso, eu perguntei para algumas pessoas, até cheguei a falar com ele. E basicamente a questão dele é a seguinte, que se você tem uma animação rodando e você tem ela parametrizada por uma curva, não necessariamente essa curva vai ser reversível ou você vai poder mudar ela na metade. Então vamos dizer, você está na metade de uma animação, sei lá, o negócio vai do ponto A para o ponto B, na metade da animação você quer mudar para o ponto C. Se você não tomar muito cuidado, isso vai ficar feio. Então a ideia do React Spring é exatamente que você tem essas animações que você consegue concatenar elas ou mudar elas na metade, e você não controla a duração, você não controla a curva, exatamente porque ele vai tentar deixar o negócio assim aceitável em toda e qualquer circunstância, que você cancele na metade, etc. A base de como ele lida de fato com a variação das propriedades é baseada em física. Ele tenta modelar basicamente como se comportaria um corpo numa mola. Por que ele faz isso? Porque na real 90% das animações que você vai fazer em UI você consegue resolver com esse caso. Porque você usar essa curva de movimento, de mudança das propriedades, já garante que você segue aquela propriedade de você começa acelerando mais devagar, você tem uma velocidade maior, você desacelera no final. Da mesma forma, se você pode pensar em toda a animação, quando você usa esse modelo, em termos de um ponto de origem e um alvo. Então, se você muda na metade, você pode só pensar como tipo, você setando um novo ponto de origem e um novo alvo. Então você consegue ter essa concatenação facilmente, você tem uma fluidez bastante grande nas animações. Quais são as limitações disso? A primeira é um pouco arbitrária, que você não consegue ter composição paralela de animação. Tipo, você não consegue pegar a mudança de duas propriedades diferentes e transformar em uma animação só. Você tem composição sequencial, que ele tem outros hooks chamados useTrail e useChain. O useTrail é basicamente para você animar listas em que quando um elemento faz animação, depois o outro, depois o outro, depois o outro, depois o outro. E o useChain ele deixa você pegar animações arbitrárias e dizer uma tem que rodar quando a outra terminar. Isso é legal, mas você não consegue fazer animações completas a partir de animações simples. Você não consegue fazer deformação dinâmica, porque a única coisa que ele suporta, quer dizer, você consegue até fazer em termos de tipo de largura e tal, mas você não consegue, por exemplo, deformar enquanto está se movendo, porque ele não, como eu falei, ele não suporta a composição paralela de animações sem você ter que fazer uma gambi muito grande para isso. Ele só suporta essa curva de easing aqui, da mola. E a API usa bastante interatividade, na verdade, porque ele foca muito nessa questão de você poder parar uma animação na metade, de você poder... Assim, não é ruim, mas não é exatamente a escolha que eu faria, porque eu acho que você mexer com qualquer tipo de interatividade dentro do React acaba quebrando um pouco o modelo. E acaba levando a código pior do que levaria de outras formas. Em termos de vantagens, você não precisa configurar nada, você não tem altas configurações para cada animação. A grande maioria dos casos de uso que você usa para a interface podem ser resumidos nisso. E é fácil de você interromper a animação, inverter, etc. Só que assim, no geral, eu acho que isso prejudica muito na questão da personalidade. Como todas as suas animações acabam tendo que seguir a mesma curva e acabam tendo que se comportar da mesma forma, eu acho que você usar o React Spring vai funcionar bem. Se você só quer animação assim para dar uma melhorada na usabilidade do negócio, é super conveniente. Mas se você não tomar cuidado, você pode acabar fazendo seu app ficar com uma cara muito genérica. Tá. Alguma pergunta? Alguma coisa? Ok. O segundo que eu olhei é o React Transition Group.
O React Transition Group ele segue uma abordagem diferente. Ele é baseado em estados. E ele é, de fato, a mais manual das bibliotecas que eu examinei. Assim. Ele, na real, ele se define como nem sendo uma biblioteca de animação, de fato. O que o React Transition Group faz? Você define um objeto, tipo, você tem esses estados que eles são pré-definidos, tá? Tipo, você tem entering, entered, exiting, exited. E ele basicamente serve só para você animar objetos entrando e saindo do DOM. É essencialmente isso. Quando um objeto é adicionado ao DOM, ele passa por esses estados. Quando um objeto sai do DOM, ele passa por esses estados. E aí você pode definir propriedades em cada um e ele cuida de fazer o easing entre essas propriedades até o momento em que o objeto é adicionado, até o momento em que o objeto, tipo, a partir do momento que o objeto é adicionado do DOM e até o momento em que o objeto é removido do DOM. Então, no caso aqui, a gente tem esse componente transition, que você faz transition, esse in é um booleano para dizer se o objeto deve ser inserido ou não. Você coloca o tempo que deve levar a transição e nas children ele vai passar o estado e aí você tem que se responsabilizar por definir os estados você mesmo. De fato, ele não é uma biblioteca de animação, ele é um adaptador que permite que você integre qualquer biblioteca de animação fora do React com o React, que eu acho que não é necessariamente uma escolha ruim. Porque, como eu falei, quando muitas vezes a animação acaba implicando uma certa interatividade que eu acho que não combina bem com o React, então se você pode deixar o seu estado de animação completamente fora do React, só usar o Transition Group para integrar, eu acho que isso talvez seja até mais interessante em alguns casos do que você tentar fazer tudo dentro do React. Pode ficar bastante verboso, porque você está gerenciando toda a parte de estilo manualmente ali, ele só está te dando os estados e você que tem que computar tudo. Sem você fazer gambis, ele só funciona de fato para transições de entrada e saída de elementos. E ele não tem composição de animações, você não consegue criar animações mais complexas a partir de animações simples, então a coreografia tem que ser toda manual. Mas, assim, você pode usar uma biblioteca de animação tão poderosa quanto necessário, ele não está necessariamente atrelado ao React, você pode usar o anime.js ou o GSAP ou qualquer outra biblioteca de animação já conhecida. Você não precisa mudar os seus componentes, porque de fato ele só está te fornecendo um estilo que você vai passar para eles, e o seu código no React continua sendo tão declarativo quanto antes, porque você não precisa de fato fazer as animações dentro do React. Alguma dúvida? Alguma coisa? Não acaba ficando lento? Você tem que fazer a computação na mão? Ele tem alguns truquezinhos para não ficar tão lento. Tipo, basicamente você não precisa computar tudo na mão, a maior parte você já pré-define, então acaba sendo só um lookup. E tem alguns truquezinhos assim, de otimização que você pode fazer. Ele tem algumas coisas que tipo, ele não re-renderiza toda a modificação de fato. Então ele tem seus truques. Terceira e última que eu queria falar é o React Pose. Que o React Pose ele é do pessoal do PopMotion, não sei se vocês já ouviram falar. É uma bibliotecazinha de animação para web no geral. E eles fizeram o Pose, que é uma biblioteca, que é uma outra biblioteca que eles fizeram para integrar, que tem para React e para Vue. A ideia do Pose é, você tem esse higher order component chamado Posed, que ele pega os seus componentes e ele gera um componente posável, na verdade. Então, por exemplo, aqui eu vou pegar o meu componente message, eu vou criar um novo componente que tem duas poses. E aí volta um pouquinho para aquilo que eu falei do princípio, você tem duas formas de animar, ou você tem animação que vai tipo, que você anima cada frame, ou você tem animação que você define poses e aí você só define entre elas. Esse é o caso do React Pose. Você define quais são as poses do seu componente e ele cuida de interpolar entre elas. E aí você pode definir o tipo de interpolação. Por exemplo, aqui esse type Spring ele seria exatamente igual àquela que o React Spring usa. Então, por exemplo, quando eu falo visível, eu falo a pose, de fato, o estado final é ter opacidade 0. E aí ele vai transicionar entre as poses à medida que à medida que os props forem se modificando. Aí, tipo, o componente que você passou para o higher order component ele vai ter esse próprio pose, que define em qual pose ele está e a biblioteca cuida de transicionar entre elas. A limitação, obviamente, você só vai ter os estados que você define, você não tem toda a liberdade do mundo para definir como as propriedades variam. Então, voltando para os princípios da animação, ele segue muito aquela filosofia da animação pose a pose, ao invés da animação direta. Não tem composição de animações.
As opções que você tem de coreografia existem, mas são um pouco limitadas. Você tem esse componente Pose Group aqui, que ele serve basicamente para você animar os filhos de alguma coisa. E você tem esse Prop Stagger Children, que ele serve basicamente para você colocar um offset entre as animações. Tipo, você pode dizer, quando uma animação começa, a próxima só deve começar depois de não sei quanto tempo. E, tipo, como você pode definir qualquer curva de easing, é bem complicado você ter aquela questão de você reverter a animação ou de você parar uma animação na metade. Isso pode ficar bem quebrado e bem feio. Em termos de vantagens, ela provavelmente é mais declarativa das três, porque você só define as suas poses e as transições. Você não precisa mudar os componentes e o código continua declarativo ainda assim. Tá. Voltando para as propriedades que eu tinha falado inicialmente, vocês podem ver que nenhuma biblioteca, de fato, tem a capacidade de você deformar os componentes, a capacidade de você definir a sua curva de easing e... Deixa eu voltar aqui. E de você compor as animações simultaneamente. E aí, voltando para o que eu tinha falado inicialmente, eu acho que eu posso resumir nisso a minha frustração com as bibliotecas de animação em React. Só que eu também entendo que isso é muito desafiador, que em termos de como o React funciona, você abstrai muito tempo, que acaba sendo o elemento mais fundamental para você construir uma animação, e eu não tenho, de fato, uma solução aqui para isso. Eu penso em fazer uma biblioteca de animação no futuro, mas eu ainda estou pensando muito sobre isso, e o que eu vim falar aqui são mais de questionamentos que eu tenho sobre do que em relação a qualquer solução, de fato. Então, vamos conversar sobre isso.